Esta chamada está sendo gravada. Deixa-me ver aqui, Gustavo. É compartilhar janela ou tela? Compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Ok. Se não tiver, a gente pode começar a conversar, né? Tu tens aí, né? Eu mandei para ti no Eu WhatsApp. não tenho nesse computador aqui, Carlos. Eu peço desculpa, mas... É? Acho que a gente Compartilhar pode a tela conversar. aí. O pessoal tá... Aí, Não, ó. não, eu vou... Não, tá ali. Aham. Agora tu abre o PowerPoint aí, nessa tela, É? e vai aparecer Aqui? aí. Bien. Já tá? No final, tá? É? Tá certo. Só que tá no final da apresentação. Tem que voltar para a Eu primeira... sei. Já começa. É isso aí. Pode começar. Ah, é? ¿Puedo Querem, comenzar? querem Bueno. começar um pouquinho? Então deixa-me, eu vou só fazer aqui um... Eu não consigo ver nada, só vejo a tela aqui. Vou fazer uma breve apresentaçãozinha aqui para depois começarmos a conversar um pouquinho com o Oscar, que é o enólogo da Bodegas La Medica Bolzon, né? Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, né? A grande maioria já nos conhece. Estamos aqui eu, o Carlos, o meu pai também e o Gustavo, os sócios da Alma Lusitana. E hoje a ideia é nós fazermos um bate-papo bem descontraído sobre um novo parceiro de negócio que nós temos na Alma Lusitana, que é Bodegas La Medica Bolzon, vinhos argentinos da região de Mendonça. Eles está dentro da nossa operação, sai junto com os nossos vinhos, é uma vinícola bem recente, com vinhos extremamente exclusivos, e a ideia hoje aqui do bate-papo é conversarmos com o Oscar Salazar, que é o enólogo da La Medica Bolzon. Então é quem desenhou e pensou os vinhos, para que vocês entendam um pouco, para vocês que entendam a vinícola, entendam a região, entendam os vinhos, para que depois comercialmente consigam fazer negócios. A ideia aqui não é falar da parte comercial, quanto custa, quanto não custa. Está aqui na sala representante, está distribuidor, está pessoal de loja. A ideia aqui é o conceito geral da vinícola, para que todo mundo consiga depois, dentro dos seus negócios, fazer negócios. La Medica Bolzon, tá? Aqui eu vou deixar um pouquinho o Oscar, eu vou puxando um pouquinho a conversa com o Oscar e a gente vai fazendo aqui um bate-papo bem formal, né? Eu não sei, eu não falei no início, mas a ideia aqui é nós deixarmos esta apresentação meio gravada para que depois outras pessoas possam assistir em outros momentos. Não sei se vocês se importam ou não. Quiserem às vezes tirar a imagem da câmara, não tem problema. O ideal também é o pessoal desligar o som da câmara, o som para que a gente consiga só um falar. Vamos lá. Aqui eu vou só fazer uma introdução inicial e depois vou deixar o homem da noite, o Messi da noite, falar, que é o Oscar. Hoje ele é o nosso Messi aqui. A La Medicas é da região de Mendonça, uma sub-região lá escandinava, que aí ele já vai falar um pouquinho mais sobre. Vinícola Boutique, tá? Uma produção muito pequena, vinhos de média e alta gama. Aí depois aqui a gente vai conversar com o enólogo porque é que ele decidiu que não utiliza barricas de madeira nos reservas. Duas características interessantes. É uma vinícola que não vende na Argentina, exatamente para blindar as situações que nós todos conhecemos aqui no Brasil de contrabando, descaminho de vinho. Então ela efetivamente é uma vinícola que nós estamos ligados diretos aos proprietários e eles fazem questão de não vender internamente na Argentina para não permitir que isso aconteça. Tá? E somos exclusivos no Brasil, fazemos o trabalho de exclusividade no Brasil desta marca. Aqui vou deixar o Oscar falar um pouquinho sobre a bodega. Conta-nos um pouquinho, Oscar, um pouquinho sobre a bodega, sobre aqui a vinificação, se quiseres falar aqui da região, lá escandinava, dá um pouquinho aí da tua experiencia. Bueno, como te había comentado en un principio, el proyecto es un proyecto muy joven.
recién este año hemos hecho la tercera elaboración, con lo cual, bueno, por ahí, si se quiere, estamos descubriendo lo que nos pueden llegar a dar las parcelas, ya que contamos con una gran, digamos, virtud al respecto, porque, bueno, cuando ellos, tanto Rubén como Gustavo, cuando compran la finca, se encuentran con un patrimonio que quizás pocos proyectos lo tengan, que es con parcelas de viñedo centenario. Con lo cual creo que se corre con una gran diferencia y por ahí con muchos puntos a favor a la hora de diseñar y hacer un vino. De hecho, justamente cuando empezamos a indagar con respecto a las vinificaciones, nos encontramos con que, bueno, habían cepas, variedades de uvas criollas, había Malbec, había Pedro Jiménez, una variedad blanca de origen ibérico, habían algunas malvasías o moscatel rosado también en el viñedo. También todas estas cepas son cepas súper antiguas, ya les digo, tienen más de 100 años. Y bueno, y a raíz de lo que teníamos en la mano, y bueno, y diseñamos vinos, quizás buscando justamente un poco salirnos de la concentración en cuanto al vino en la copa, con vinos un poco más ligeros, con vinos un poco más bebibles, con vinos que no fuesen maquillados justamente con madera. Cuando ustedes hablaban ahí del no uso de madera, solamente terminamos haciendo una crianza reductora, que se denomina, se hace crianza en botella, no se hace crianza en barrica, con lo cual, bueno, vamos marcando quizás una diferenciación con respecto al resto de los vinos que se empiezan a encontrar en el mercado, ¿no? Y justamente por ahí lo que está también requiriendo el mercado. El consumidor hoy en día está buscando vinos no difíciles de entender, vinos fáciles de beber, vinos más ágiles en la copa, vinos que dejen pasar la luz a través de la copa, vinos alegres, un poco más alegres, vinos que no manden ellos en la mesa, sino que el consumidor mande en la mesa a la hora de beber, lo que se pueda beber más de una copa, ¿no? Porque por ahí nos encontramos con vinos con concentraciones demasiado altas y bueno, y no terminamos bebiendo más de una copa en una comida, ¿no? ¿Por qué? Porque empalagan. Creo que buscamos fundamentalmente eso en cuanto al diseño de vinos en general. Perfeito. E nos fala um pouco da região vinícola, a zona escandinava. Sí, nos conta un poco las características. Sí, las características fundamentales que tiene es justamente esa zona, que es una zona que desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? En cuanto a lo que se entiende sobre los desniveles de terreno, es una zona muy distal, es una zona distal que está bien alejado de la zona de la cordillera de los Andes. Está más hacia el este de la cordillera de los Andes y las curvas de desniveles son muy distantes, por eso se llaman zonas distales. Con lo cual,
las temperaturas, tanto cálidas como frías, son extremas. Son extremas tanto en invierno como en verano. Y desde el punto de vista de suelo, son suelos profundos, muy profundos, más bien con un contenido limo, limo, arenoso, arcilloso, con poca cantidad de arcilla. Y bueno, eso también da características especiales. Todos sabemos que el vino es digamos, es uno de los principales alcahuetes del suelo, ¿no es cierto? Es increíble cómo se manifiestan las diferencias de una misma variedad de un suelo a otro. Y con respecto es un clima prácticamente desértico, y bueno, y todo esto, esta zona, la zona de la Escandinava, que se denomina, que pertenece al departamento de General Alvear, es regado por un río que se denomina, que se llama el río Atuel. Con lo cual toda la zona, ¿no es cierto? Tanto la parte, porque la parte agrícola, frutícola y hortícola, todo se riega justamente con las aguas de deshielo del río Atuel. También hay una característica que hacemos mucho hincapié, es en el no uso de fermentos seleccionados. Hacemos toda la parte de fermentación alcohólica, la hacemos con los fermentos que llevamos del viñedo, los fermentos indígenas o autóctonos. Con lo cual también nos da una característica especial, porque nos da mucho más hincapié para hablar del terroir y del terruño, con lo cual también marcamos una diferencia, ¿no? E nos conta um pouco da região escandinava, é muito característica pelos vinhedos antigos, né? Pelas cepas centenárias, né? Que quando iniciaram aí na Lamedica Bolzón, tinham uma grande quantidade de cepas centenárias. Estas cepas, conta-nos um pouquinho delas e o porquê que nesta região tem tanta cepa centenária. Bueno, vos, a ver, a mí también me llamó severamente la atención que justamente en toda esa región, en toda la región, digamos, de Boven, que es el departamento donde se encuentra este paraje, el paraje de la Escandinava, ¿no? Encontraba viñedos antiguos, pero hay cualquier cantidad de viñedos antiguos que en este momento quizás estén en estado de abandono, pero cepas súper centenarias. Bueno, justamente no escapó a esa modalidad lo que encontramos en la finca de la Lamedica Bolzón, ¿no? Con cepas añosas. Bueno, ahí en el PowerPoint lo pueden ver, cepas que tienen más de 100 años, es increíble. Sí, cepas muy bonitas. Y bueno, y ahora justamente estamos descubriendo lo que nos pueden llegar a dar esos viñedos, ¿no? Es más, estoy ahí teniendo en guarda también, justamente en guarda reductora, un Syrah que es del año pasado, yo separé una parte de una zona de una parcela que se diferencia del resto, y bueno, ahí estamos diseñando un reserva tinto para un futuro. E estas cepas... O un gran reserva. Que variedades tem nessas cepas? Tu já falaste de crioulas, Malbec, Pedro Jiménez, mas quando tu
estas cepas centenárias são que mais variedades têm? Bueno, tenemos, ya te digo, tenemos la variedad de Pedro Jiménez, que es una variedad blanca, Ok, sim, aqui. de origen ibérico. Sí. Tenemos Syrah, tenemos Malbec, también hay criolla. Dentro de las criollas podemos encontrar criolla chica, criolla grande, que es característico también de las variedades, digamos. Bueno, en otras regiones le llaman la uva país, ¿viste? Acá para nosotros son todas criollas. Ok. Y algunas moscatel rosado, algunas malvasías, con lo cual ahí sacamos, diseñamos un vino que es justamente el vino de cepa centenaria, porque Sí. que es un vino un poco que marca las características del resto de los vinos, porque como hacemos un corte entre Pedro Jiménez, las criollas, más algo de Syrah, bueno, nos da un vino, o sea, sacamos un vino, digamos, liviano, un vino ágil, un vino para beberlo a toda hora, digamos. Sim. Por isso, o Cepas Centenárias é bem diferente dos outros mesmo, marca bem a diferença, não tem dúvida, né, Oscar? Oscar, qual é a área de vinhedo plantada hoje em dia aí na bodega aproximada e a produção aproximada anual aí de garrafas? Y aproximadamente son unas, a ver, tendríamos una capacidad de producción para unas 60, 70 mil botellas anuales aproximadamente. Eso sería la producción. Perfeito, Ok. perfeito. Con lo E cual, as castas que vocês têm ali, porque a gente tem aqui os varietais de Malbec e Malbec Reserva, o Syrah, o Cabernet Sauvignon, né? A opção por essas bueno, castas el específicas... único, perdón, discúlpame que te interrumpa. Lo único que no tenemos es Cabernet Sauvignon, que eso lo hemos comprado de una finca ahí aledaña, como un poco para completar el portafolio, nada más. E Ok. a opção por essas castas específicas, algum plano de ampliar eventualmente outras castas no futuro? Cabernet Franc, por exemplo, que é muito conhecido na Argentina, ou a Garnacha, que está crescendo muito. Só por curiosidade, planos de expansão nas cepas ou não? Essas são as cepas que nós vamos em frente até o final. Sí, yo creo que, a ver, son cepas que se empiezan a poner de moda, ¿no es cierto? Es una moda, que yo no sé cuánto, a ver, por ejemplo, si hablamos nosotros del Malbec de Argentina, que nosotros por ahí quizás lo veamos como una moda, pero en realidad es quien nos ha dejado bien parado en el resto del mundo. Hoy hablas de Argentina y hablas de Malbec, hablas de vino y es Malbec, Argentina. Luego empiezan a aparecer otras cepas porque estamos en una zona vitivinícola por excelencia, con lo cual hay variedades que se adaptan mejor que otras. Y bueno, tanto el Cabernet Sauvignon como el Cabernet Franc, que se termina adaptando a distintos, digamos, a distintos microclimas del lugar, se empiezan a poner de moda también. O sea que en una zona vitivinícola como la que tenemos nosotros, hablar de vino es hablar de un montón de variedades, ¿no es cierto? Ya sean de origen ibérico, de origen francés, de otros orígenes también. Perfeito. Algum plano para vinhos brancos no futuro? Sí,
a ver, en un futuro estábamos viendo la posibilidad de, de plantar algo de Chardonnay o algo de Sauvignon Blanc por ahí. Pero bueno, esos son proyectos a futuro. Esto todo depende de cómo vaya marchando de aquí en más la parte comercial, ¿no? Sim, perfeito. Não, só por curiosidade mesmo. Obrigado. Eu acho que podemos, não sei, Gustavo, o que é que tu achas? Podemos falar dos vinhos, especificamente de cada um dos falar- vinhos, né? Acho que está na falar hora um de a gente pouquinho passar disso. para cada um deles, né? Para que o Oscar nos consiga explicar um pouquinho de cada um. Pronto, aqui também queria, para quem não viu ainda o package, ou seja, a embalagem é muito bonita, né? Eles vêm sempre assim, nesta caixa deitada, todos os vinhos vêm assim embrulhados, com uma elegância enorme, né? E acho que agora aqui, vamos lá, o que é que nós temos hoje aqui no Brasil? Depois podemos, no Brasil, e é o que a Lamérica Bolson tem, né? E aí eu vou deixar o Oscar falar um pouco. Nós temos Malbec, Syrah, Malbec Reserva, Cabernet Sauvignon Reserva e os cepas centenárias, né? Correcto, correcto. Vamos começar aqui por Malbec e pelo Syrah e depois Malbec, vamos avançando. Bueno, como te vuelvo a repetir, el Malbec, digamos, que yo le denomino el Malbec clásico, que es el que no es el Malbec reserva. Ok, isso. Exactamente, de alguna forma lo tengo que diferenciar. Justamente la parcela, a ver, el enólogo que se termina convirtiendo, digamos, en un arquitecto del vino, o sea, vos tiene que tener la capacidad de diseñar un vino de consumo, digamos, un vino para guarda y un vino más de primicia. O consumo do dia a dia. Claro, del consumo más cotidiano. Entonces, lo que se busca por ahí son distintos puntos de madurez, se busca también una diferenciación, digamos, en la parcela, porque no se olviden que nosotros estamos en una zona aluvional, con lo cual, por ejemplo, en una misma parcela de viñedo tenemos, si hacemos calicata, tenemos distintos perfiles de suelo, con lo cual en una misma parcela tenemos distintos vinos. Podemos sacar distintos vinos. Sumado a eso, buscando una madurez diferencial o una concentración más o menos, dependiendo para lo que luego lo necesite, diseñas un vino de consumo rápido, digamos, de consumo cotidiano y un vino que tenga la capacidad desde el punto de vista polifenólico para una guarda, ya sea una guarda oxidativa o una guarda reductora sin madera, ¿no? Pasa por ahí la gran diferencia. Y la diferencia fundamental es que en los vinos de reserva no usamos barrica. No hay barrica, no hay... Aquí temos os reservas, né? Exactamente, crianza reductora, que se denomina, que lo único que buscamos es la parte de bouquet del vino, esos aromas terciarios que se originan justamente en la fase vidrio, digamos. Sim, são reservas de 2 anos, apenas no inox. Correto. Né? E eu vi aqui também que nos reservas vocês acabam escolhendo uma parcela de vinhas mais antigas, né? O Malbec tem vinhas com mais de 50 anos, claro. E o Cabernet Sauvignon também vinhas com mais de 40. Correto. E nestes aqui mais de entrada de gama acaba, se calhar, sendo uma parcela não tão antiga, né? Sí. Aquí, eso. Bueno, lo mismo pasa con los Cabernet Sauvignon. Si bien nosotros hacemos mucho hincapié con respecto a lo que es el Malbec, pero también tenemos, por ejemplo, una variedad que se adapta muy bien a nuestro oasis,
que es el Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon da características muy particulares y quizás por ahí, si uno compara un vino con otro, en la copa marcan una diferencia abismal. Un Cabernet Sauvignon, por ejemplo, contra un Malbec o un Syrah. Pero bueno, todos sabemos que el Cabernet Sauvignon quizás fue opacado o justamente por las luces del Malbec. Se le dio otra impronta comercial al Malbec y bueno, y nos dejó muy bien parado. Pero bueno, y fundamentalmente en la zona que está en la zona de Boven, en la zona de la Escandinava, se ha adaptado muy bien el Syrah. El Syrah da muy buenos, yo diría que en el Oasis Sur, todo lo que es Alvear, siempre hablo con los colegas de ahí, ustedes son Syrah, General Alvear es tierra de Syrah, porque da unos Syrah muy rico, con características muy particulares, justamente en esa região. É o que eu estou bebendo hoje. É o Syrah. O Syrah eu acho que é o mais ligeiro, é o mais delicado dos 5, né, Oscar? Correcto, é assim, tal qual. Tal É qual. delicioso, é muito gostoso. Aliás, todos são muito bons, né? Todos, a gente ficou bem surpreso com eles, são diferentes daquele vinho argentino que a gente está esperando normalmente. Surpreende muito pela delicadeza, todos eles, e o Syrah especialmente. Os reservas, obviamente, um pouco mais encorpados. E o Cepas Centenárias, ele é muito diferente também, ele tem nuances florais e outras coisas que a gente consegue perceber. Exatamente. Essas são as características. Oscar, uma curiosidade, esse Cepas Centenárias é o único blend que vocês têm, então, que tem mais de uma cepa, os outros são varietais. Como é a vinificação? A vinificação é separada e depois tu monta o blend ou já é vinificado tudo junto na hora da vinificação? No, a ver, este blend nació, digamos, en forma separada. Y bueno, y lo voy a volver a repetir en forma separada. Yo en este momento, en el 2025, en el 2026, este año, esta vendimia, tengo separado el Pedro Jiménez por un lado, tengo separado las criollas por un lado, y bueno, y tengo la otra parte de Syrah, que el resto de todo el vino, bueno, y ahí haré un corte o haré el blend de cepa centenário. Interessante. Em alguns lugares não é possível fazer essa separação, né? A gente tem alguns parceiros na Europa onde a plantação é muito misturada, e conseguem separar e precisam vinificar juntos. A vantagem de se vinificar separado é justamente poder afinar da melhor forma depois no final do blend, né? Correcto. Sí, yo por ejemplo, a ver, te cuento un poco, yo hago otros vinos de esas características en otros emprendimientos, pero hago cofermento las variedades. Con lo cual, a ver, una vez que uno corta una variedad con otra en la vendimia, o sea, una uva con otra, ya quedas atado de pies y manos. Ahí no podés, ya no te queda cintura para ver si querés una parte más floral, si querés más concentración, menos concentración, si querés más fruta, menos fruta, ya ahí va entregado, no te queda pie para regular nada. Bueno, perde pouco o controle, né? O controle final sai pouco da mão do enólogo e fica mais na mão da natureza. Exatamente. Perfeito. Assim que, bueno. Esse vinho aqui é muito surpreendente. O Cepas Centenárias é espetacular mesmo. Ele sai muito do normal e quem provou. O pessoal quer fazer algumas perguntas aí. Podem digitar no chat, pessoal, que a gente vai passando aqui pro Oscar. Vou tirar aqui que eu fico olhando ali na apresentação, não vejo nada. Deixa eu encontrar aqui a... Acho que a grande ideia, de uma forma geral, era esta, né? Era entender um pouquinho do conceito, um pouquinho da vinícola, um pouquinho dos vinhos, um pouquinho do pensamento do Oscar, né? Em não utilizar a madeira, o que é que a região, porque Mendonça é muito grande, né? É uma região muito diferente. O que é que esta sub-região lá escandinava nos traz, né? Enquanto vinho. Traz-me carregador. Carregador.
Se quiserem fazer aí algumas perguntas, O fiquem à vontade. Oscar, o Alexandre Solteiro, boa noite, Ale, obrigado. Perguntou se os reservas ficam mais tempo em contato com as películas, com as cascas, o tempo de extração é maior nos reservas do que nos clássicos, e se passam os vinhos por fermentação malolática. As duas perguntas que ele fez aqui. Bien, bien. Sí, por ahí se trata de quizás hacer un poco, de estirar un poco más la maceración, digamos, post-fermentativa, que se denomina, con los reservas, ¿no? Porque justamente un poco para buscar un poco más de estructura, pero también se logra en esa búsqueda de una maceración post-fermentativa que se suavice el vino, que los taninos que hay que son polimerizados, que se polimericen un poco más los taninos, la parte polifenólica, con lo cual también obtenés más allá de la estructura, obtenés más sedosidad en los vinos. Al revés de lo que pasa en barrica. Vos, en cuanto más tiempo lo tienes en barrica, al vino un poco también se termina poniendo un poco más astringente. ¿Por qué? Porque, bueno, va disolviendo, ¿no es cierto?, los taninos elágicos de la madera, ¿no? Pero sí, se hace eso, pero fundamentalmente pasa por buscar una madurez un poquito más alta, nada más. Lo demás, bueno, es manejable después en el criterio en el momento de la elaboración, ¿no? Porque dependiendo también de la sanidad de la uva, hay un montón de detalles que por ahí uno, a la hora de diseñar un vino, se termina modificando a la hora de la vendimia, ¿no? Porque no todas las vendimias son iguales, el clima por ahí te juega en contra, bueno, hay muchas variables después. Sim, sem dúvida. O Alexandre Freitas, Ale, boa noite. Ele falou sobre o blend, né, do cepa centenária. Sim, ele explicou agora há pouco, né? Vinifica separado, elas são plantadas onde são plantadas as cepas centenárias? Elas estão plantadas juntas no mesmo lote, numa mesma parcela, Oscar? As cepas centenárias estão plantadas mais ou menos misturadas, já são plantadas? Es que todo el viñedo, tanto Syrah como el Pedro Jiménez y las criollas, si bien están separados, ¿no es cierto? Las parcelas están separadas unas de otras, pero todo el viñedo en general es centenario. Sí. Realmente, Rubén y Gustavo, cuando compraron, no tenían la más pálida idea de lo que estaban comprando un patrimonio. Mas esses vinhos estavam abandonados ou tinha algum cuidado sobre eles? Ou estavam, assim, completamente largados ali? Não entendi. Os Estavam vinhedos abandonados. centenários estavam abandonados ou tinha algum tipo de... Alguém estava cuidando desses vinhedos? Ou eles estavam, assim... Sí, bueno, a mí me cuenta un poco el encargado de la finca, que él cuando esta gente compra la finca, él ya estaba como encargado de eso. Con lo cual, él me dice que prácticamente el viñedo estaba casi en estado de abandono. Y bueno, un poco cuando los empieza a trabajar, y bueno, imagínate que se recuperó, vuelvo a repetir, un patrimonio que pocos lo tienen. Cepa centenaria, pocas bodegas lo tienen. Muito bom. Máxime en un proyecto nuevo como este, ¿no? Sem dúvida. Já parti com um patrimônio desse, de centenário nas mãos, a gente sabe a riqueza que isso traz, né? O Rafael Brant, Oscar, pergunta qual é as principais diferenças que a gente poderia marcar entre a Lamet de Cabolzon e outras vinícolas normais de Mendoza? Qual é a diferença que marca os vinhos, assim? E qual é o vinho de todos esses que melhor marcaria essa identidade da vinícola? A ver,
no entendí bien la pregunta. De todos os 5 vinhos cinco rótulos que são produzidos, qual é aquele que melhor expressa a identidade da bodega, na tua opinião? Bueno, el vino que mejor expresa es el Syrah. É o Syrah. El Syrah. Porque si bien el cepa centenaria hubo que hacerlo expresar en conjunto, el Syrah no hizo falta nada. Perfeito. El Syrah me parece que es el representativo del emprendimiento. Da filosofia mesmo, vinícola. Correcto. Perfeito. E é um belo vinho, sem dúvida. Por eso es justamente que yo estoy tratando de encauzar digamos, en hacer vinos reserva de Syrah. Ah, ok. Interessante. Exactamente. Para hacer ya vinos de alta gama con otras características, ¿no? Y características justamente de las cepas centenarias de Syrah que tenemos. Ojo, no es poca cosa. Não, sem dúvida. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Carlos? Acho que é isso. Não adianta. Não. A pergunta que vocês querem fazer, se a Argentina será campeã ou não, eu lamento informar vocês que Portugal será campeão. Então, fiquem todos tranquilos, tá? Que essa dúvida pode sair dos vossos corações. Portugal será campeão. Que sea campeón el mejor. Brasil, eu tenho certeza disso. Não, mas acho que de uma forma geral é isso. Se tiverem mais dúvidas, agora não tem magia. Agora é trabalhar em cima do vinho, é apresentá-lo, é passar para os clientes. Prová-lo, né? Prová-lo, peçam provar os amostras. vinhos, exatamente, provar o vinho, entender a diferença dele para os outros. Realmente é diferenciado, não só desde a apresentação, desde o rótulo, mas efetivamente na taça. Ele é um vinho mais elegante, é um vinho mais... Nós fizemos uma degustação bem quando o vinho chegou aqui em Joinville, com alguns clientes apreciadores de vinhos argentinos de média e alta gama. E realmente todos ficaram apaixonados porque o público, de uma forma geral, já começa a cansar daqueles vinhos argentinos típicos que todos nós conhecemos no mercado, né? E que estão aí, fizeram um bom trabalho e abriram as portas para que o brasileiro conhecesse vinhos argentinos. Também tem muitos vinhos argentinos já mais numa pegada diferente, e este é exatamente isso. Mais moderno, mais elegante, com toda a característica daquelas cepas centenárias que traz um ar diferente, sem aquela madeira maquiando. Vinho com gosto de vinho. A gente costuma, o vinho com gosto a vinho, né? Vino con gusto a vino, muy buena eslogan. Gosto de vinho, né? Então, pode parecer simples, mas não é tão simples assim, né? E é isso mesmo. E é isso. E é isso. Agora, vamos trabalhar em cima deles, né? Se nos faltava a nós portugueses um argentino, já temos aqui um belo parceiro de vinhos argentinos, que com certeza vai crescer, e chegou ao Brasil recentemente e vamos juntos trabalhá-lo. Boa noite, obrigado, Oscar, pela tua... É isso. Sí, Oh, y fundamentalmente creo que, hay un gran diferencial entre estos pequeños proyectos así, con respecto a proyectos, digamos, más grandes, que se industrializa más, ¿no es cierto?, la parte de las vinificaciones. Yo creo que marcamos una gran diferencia porque no hacemos viticultura promedio ni enología promedio.
solamente tratamos de que la uva que salga de la parcela se manifieste tal como es, con una viticultura razonada y una enología lo menos intervencionista posible. El solo hecho de respetar a la parte, digamos, microbiológica que se trae de la viña, ya estás marcando una gran diferencia y te da mucha autoridad para hablar de terroir y hablar de terruño. Porque a mí me ha tocado andar por ahí en muchos establecimientos que te hablan de terroir, de terruño, y vos vas a los trasteros de la bodega y te encontrás con chip, te encontrás con duela, te encontrás con un montón de cosas que en definitiva terminás tirando por la borda lo que, o sea, el speech lo usan más por speech comercial que por otra cosa, ¿no? Esto es más una parte filosófica, digamos, de hacer vino, no una parte comercial netamente, ¿no? Y en Argentina, y tanto, yo creo que en el resto del mundo también no se hizo uso de la madera, sino se hizo abuso de la madera. Fundamentalmente nosotros acá en el mercado interno, en Argentina, ¿no? Se terminó cocalizando los vinos, se terminaron McDonaldizando los vinos con la madera. Vos ibas a una góndola y tomabas un Merlot, tomabas un Syrah, tomabas un Malbec y eran todos iguales. Era madera. Y bueno, y hay que dejar que se exprese la variedad, hay que dejar que se exprese la uva. Sí, la uva y la tipicidad de la región. La tipicidad de la región, tal cual. Terroir. Hay que buscar identidad más que otra cosa. Identidade, perfeito, essa é a palavra, identidade. Esses vinhos tem de sobra, muita identidade. A delicadeza deles é um vinho muito, muito interessante de provar. Recomendo a todos. Muito bem, meus amigos. Perfeito. Era isso, agradeço a presença de todos. É isso. Primeiramente ao Oscar Salazar, nosso enólogo, La Médica Bolzon. Obrigado pela gentileza, pela clareza nas explicações. O Oscar vai Parabéns estar pelo também trabalho na de ProWine. excelência na vinificação dos vinhos. Meus parabéns, parabenizo porque o vinho é muito bom mesmo. Né? Y tenemos Oscar jugadores de vai... fútbol. Tenemos Romario acá, también, un Romario. Temos o Romário. Tem Romário, tem. Romário, bien. homem gol, tá lá. Tem Romário. Bueno, Ronaldo. un gusto de charlar con ustedes y bueno, y cuando quieras, Carlos, estoy a disposición, no hay ningún problema. Para o Oscar, junto com o Gustavo e o sócio deles, vão estar na ProWine também, tá? Eles vão estar na ProWine, então depois, quando vocês estiverem na ProWine juntos conosco, podem também provar os vinhos deles e é interessante, podem ir lá conversar com o Oscar, não está na ProWine também. É isso, dúvidas que tenham, joguem para nós e agora não tem magia, temos que ir trabalhar, temos que fazer, né? A vender. Fazer o Oscar e fazer mais vinho. Está bien. Bueno, Gracias. un gusto, ¿eh? Boa noite. Bueno, A ok, todos. gracias. Chao. Hasta la próxima. Tchau. Boa noite, obrigado.